A gamificação é o caminho para a customização da comunicação. Ela vai ser a principal alternativa para a gente alcançar interação e engajamento. E a gente percebe como o nível de percepção e engajamento ficou diferente depois da gamificação na comunicação interna. Com o excesso de estímulos e mudanças no comportamento digital, engajar de forma genuína virou um dos maiores desafios dos times de RH. E no episódio dessa semana do Gestão de Pessoas, chegou a hora de falar de uma estratégia que tem ganhado cada vez mais espaço nas empresas mais inovadoras, que é a gamificação da comunicação interna. E para isso, nós vamos receber hoje o Fernando Oliveira, superintendente de pessoas da Brasil Prev, uma das líderes em ações de endomarketing, né, para engajamento de colaboradores. Ele vai compartilhar conosco o case real deles no tema, né, e como que eles estão transformando a forma como a empresa se comunica com os colaboradores. Então, se você quer entender como usar a gamificação de uma forma prática, estratégica e com resultados reais no engajamento dos times, fica com a gente até o final e aproveita e segue nosso podcast. Muito bem, sejam muitíssimo bem-vindos e bem-vindas a mais um episódio do Gestão de Pessoas, o podcast semanal de entrevista divulgado toda quinta às 17 horas em mais de 10 plataformas de podcast e no YouTube, que leva até vocês os principais cases, tendências e boas práticas de RH do momento, já há mais de 5 anos. E lembrando, né, que esse programa é um oferecimento da The Forces Company, grupo de RH, especialista em resolver os problemas mais complexos de recrutamento, seleção e assessment. Para começar, quero dar muito boas-vindas aqui ao nosso convidado de hoje, o Fernando. Como é que você está, Fernando? Tudo bem por aí? Olá, Rodrigo, tudo bem por aqui? Mais uma vez, obrigado a você, ao podcast Gestão de Pessoas e a Forceios pelo convite e pela oportunidade de falar de um tema tão relevante como a comunicação interna nas empresas. Maravilha, meu amigo. E com um desafio adicional, porque comunicação interna de forma gamificada é algo extremamente inovador. Então eu estou curiosíssimo aqui para saber como é que vocês estão fazendo isso. Mas antes da gente falar disso, Fernando, eu queria, como de costume, que a nossa audiência conhecesse em detalhes você e a Brasil Prev, tá? Para a gente nivelar o ponto de partida de todo mundo aqui. Então começa falando um pouquinho da tua história, da tua trajetória pessoal, profissional e também da Brasil Prev e do teu papel na Brasil Prev, né? Bom, a Brasil Prev está há 32 anos no mercado brasileiro, né? Somos líderes no mercado de previdência privada, temos um propósito incrível de transformar o jeito como o brasileiro prepara seu futuro. E eu cheguei aqui há 5 anos, depois de mais de 20 anos de experiência em outras empresas. Cheguei aqui num período muito especial, né, difícil para todos nós, que foi o período da pandemia, mas apesar de todas as dificuldades, foi importante para eu perceber existia um fit cultural muito forte, né, entre os meus valores pessoais e profissionais e os valores da Brasil Prev, especialmente o cuidado com as pessoas. Nós vivíamos um momento de incerteza, então comunicar, acolher, né, era fundamental naquele período, e eu pude perceber o quanto a comunicação interna é uma via de cuidado e de acolhimento às pessoas muito forte aqui na Brasil Prev, e mesmo depois de passar esse período mais difícil, a gente vê que esse tema é levado muito a sério aqui na Brasil Prev. Que legal, que legal. Conta um pouquinho sobre você também, Fernando, e para a gente terminar esse pano de fundo, né? Legal. Eu sou um profissional com mais de 20 anos de experiência em recursos humanos. Comecei com temas como folha de pagamento e benefícios, e depois fui ganhando oportunidades de ingressar em outras áreas de RH, como gestão de performance, desenvolvimento, recrutamento e seleção. Hoje eu sou responsável pela área de recursos humanos da Brasil Prev e lidero um time de 16 pessoas aqui na companhia. Maravilha, meu amigo. E agora já entrando no tema em si, é, a gente já falou bastante sobre comunicação interna, mas nunca falou sobre gamificar a comunicação interna. É algo bastante inovador, diga-se de passagem.
O que levou vocês a apostar na gamificação como uma ferramenta para isso? A Brasilprev ela é reconhecida, inclusive pelos seus colaboradores, pela preocupação em ser transparente, em ter uma comunicação efetiva que tivesse o máximo de alcance das pessoas, né? Mas com esse volume de informações que a gente tem acesso, tanto na nossa vida pessoal como na vida profissional, era preciso investir em alternativas que fossem além da comunicação, mas que buscasse, de certa forma, o engajamento, a participação e, mais do que nunca, a interatividade. A gente encontrou no processo gamificado exatamente a alternativa assertiva para alcançar o nível de engajamento que a comunicação interna aqui na Brasilprev tanto precisa. Legal. E isso partiu com certeza de uma conclusão de que as ferramentas tradicionais não iriam ser tão efetivas quanto a gamificação, certo? Que a gamificação entrega, né? Para quem não conhece tanto da metodologia como um todo, na tua opinião, o que ela entrega que as ferramentas menos interativas, menos lúdicas não entregam? Ela vai ser a principal alternativa para a gente alcançar interação e engajamento, né? As comunicações, a gente sempre prezou pela clareza, mas hoje a gente tem, né, um mundo bastante dinâmico. Nós somos uma empresa certificada age-friendly, né? É uma empresa intergeracional, né? Nós temos aqui pelo menos 4 gerações diferentes, com expectativas de vida, com expectativa de carreira diferente, e mais do que nunca é importante você conversar com os diferentes grupos de pessoas e engajá-los da mesma forma, né? Então, a gamificação ela vai trazer exatamente a interatividade que a comunicação tanto precisa. Então, quando a gente fala sobre os valores da companhia, e eu trago isso para um processo de gamificação, a competição, a brincadeira, ela faz com que as pessoas se engajem mais com o tema. Então, eu vou participar de uma dinâmica que vai medir o meu conhecimento sobre os valores da empresa. Eu vou estudar, eu vou entender, né? Então, isso por si só, ela acaba motivando as pessoas a buscarem as informações, especialmente aquelas ligadas à cultura, aos valores da empresa e ao nosso negócio. Então, todas as iniciativas que a gente acabou usando da gamificação, elas tiveram índices de engajamento e interatividade muito maiores do que os meios tradicionais de comunicação. Não, legal, Fernando. Conta um pouquinho de como é que é esse ecossistema de gamificação que vocês têm. Quer dizer, como é que funciona essa plataforma de comunicação gamificada, né? E de que forma que isso é gamificado para o colaborador? Quer dizer, ele tem um personagem, ele tem um usuário. Conta um pouco dessa estrutura como um todo, assim, né? Como é que é esse jogo que existe, né? Legal. Nós criamos já há mais de 2 anos uma persona, ele se chama Maicon, e ele é o nosso agente de comunicação na Brasilprev. Então, todas as comunicações, especialmente as gamificadas, elas têm no Maicon o ator principal. Então, ele traz exatamente esse contexto de modernidade, de agilidade, né, de prontidão. Então, todas as comunicações gamificadas, elas têm no Maicon o ator principal. E aí a gente tem usa bastante as ferramentas disponíveis na companhia, né, soluções Microsoft como Outlook, Teams, Forms, mas também a gente desenvolve dentro de casa algumas soluções exatamente para explorar essa interatividade e o engajamento das pessoas. Tá. Mas aí então você tem um porta-voz, né? E aonde que o usuário entra nesse ecossistema, né? Ele tem um usuário que ganha pontos, que ele interage de que forma com o Michael ali? O Maicon, ele é o porta-voz, né, dessa comunicação gamificada, e a pessoa com o login de rede, né, com o usuário de rede dela, ela se conecta com o universo tecnológico da Brasilprev, e aí todas essas soluções gamificadas, elas estão dentro desse universo. Então, eu entro numa ação gamificada para engajar as pessoas com relação ao nosso produto. Então, com o meu login,
eu entro automaticamente Uhum. nesse universo, ele me reconhece, ele faz o onboarding e me coloca dentro daquela jornada junto com todos os outros colaboradores que participam dessas ações. Então, quer dizer, vocês têm lá uma interface, um mundo, né? É onde ele faz o login, cada colaborador tem um usuário, homônimo, imagina, né? Ele vai ter o Sim, nome do respectivo ou da respectiva. E aí dentro desse universo tem várias jornadas, cada qual isso, é um joguinho exato, ali, tá? E esses exatamente. jogos, eles ganham pontos que são trocados por algum produto, por alguma... Como é que funciona assim essa relação do usuário com os pontos e dos pontos com o mundo real? Exato. A jornada gamificada, ela tem a recompensa como uma premissa importante. Nós usamos o próprio produto de previdência, que é um produto atrativo e que as pessoas reconhecem, né? Então, mais de 90% dos colaboradores são usuários do produto da empresa, são beneficiários Tá? desse produto, então passa pelo reconhecimento usando os próprios produtos e também a rede os benefícios que já são oferecidos, vales presentes, pontos, Livelo, que é um parceiro também da Brasilprev. Hum, Então, essas alternativas elas acabam sendo recompensas muito valorizadas pelas pessoas e acaba sendo um motor de engajamento importante nessa jornada de gamificação. legal. Então, quer dizer, dentro de cada jogo ele ganha pontos que são trocáveis por produtos e serviços internos ali, que são benefícios, Isso. e ou pontos da Livelo, que daí lá ele pode comprar no marketplace lá o que ele quiser, né? Tá. Inclusive previdência também, com pontos Inclusive, Livelo. bom ponto. E aí, me explicam o que tipos de jogo que vocês têm, assim, para que vocês usam para inserir conteúdos, só para dar o tom, assim, de como que funciona a coisa, né? Legal. Nós temos alguns exemplos bem interessantes, Rodrigo. Um deles, a gente tinha um desafio no aniversário de 30 anos da Hum, Brasilprev de falar sobre os valores da empresa, sobre a hum, estratégia, sobre os nossos OKRs. E aí a gente fez uso. Essa foi uma gamificação hum, essencialmente humana e teve um resultado tremendo. A gente hum, criou um quiz interno, e era uma competição mesmo entre as pessoas. hum, As pessoas participavam ao vivo, a gente disponibilizou um link para que os outros colaboradores que não participaram dessa competição pudessem assistir. Gerou um efeito muito positivo na companhia, porque eu tinha interesse em assistir para ver o que o meu colega estava falando sobre os valores da companhia, sobre a estratégia do negócio. Então, ela foi uma ação simples. Nós uhum. usamos o Teams para isso, que é a ferramenta de comunicação corporativa. Organizamos as pessoas, né, engajamos as pessoas para participarem e elas responderam a perguntas que valeram prêmios. E assim, como disseminação dos valores da cultura da companhia, foi uma ação de muito resultado. Nós tivemos um outro exemplo Qual que mais foi, recente. só antes de entrar no segundo, Fernando, qual que foi a taxa de adesão à iniciativa? Quer dizer, quantos por cento da empresa assistiu ao quiz? E quais eram os prêmios que vocês ofereceram, só para dar o tom de como que funcionou, mais ou menos? Legal. Ela teve uma adesão de mais de 90%, né, pensando nas pessoas que acompanharam de forma síncrona e assíncrona essa Tá? ação, porque ela Uhum. ficou disponível também nas nossas plataformas, e ela deu vale presentes, né? A gente usou a alternativa de vale presente para Ah, tá. engajar as E pessoas e deu. foram, e foi um representante de cada área, ou foram todos os colaboradores? Nós deixamos a participação livre, né? Ah, Nós tá. estamos aqui organizados em 7 diretorias, mas tivemos participantes das 7 diretorias Ah, tá. de forma espontânea. E quantos colaboradores vocês são hoje, Fernando? Mais Hoje ou nós menos? somos 730 colaboradores, Rodrigo. Nossa, caramba. Foi uma adesão bem alta, Foi bem 90% alta, de 700 é bastante coisa, hein? exato. É, Legal. a gente, E a gente tem uma comunicação muito próxima com as pessoas e elas são altamente engajadas. Assim. Então, a gente, mesmo pesquisa de clima, pesquisa de satisfação das áreas, geralmente a gente conta sempre com uma alta adesão do time. E conta alguns outros cases de uso de gamificação assim. Você já estava entrando no segundo, eu te interrompi, né? Exato. Nós implementamos uma solução mais recente,
Nós estamos aqui enfrentando desafios, né, de mercado e novas formas de comercializar o nosso produto, e nós criamos uma campanha chamada Expresso do Futuro. Esta jornada, de certa forma, ela foi bastante gamificada, ela contava com um game de verdade, onde a pessoa fazia, e a gente usou a analogia de uma viagem de trem, né? Ela tinha ali 3 passos, onde a pessoa entendia como que a campanha iria funcionar, de que forma ela poderia contribuir e, de fato, a inserção das contribuições. O que era a contribuição? Era a gente comercializar ou oferecer os produtos para a nossa rede de relacionamento. Então, oferecer os produtos de previdência para a nossa família, para os nossos amigos, para colegas de universidade. Então, a gente usou uma jornada gamificada para que as pessoas se engajassem, né, a fazer uma divulgação do produto e se conectar com o negócio. Né? Geralmente, quem está mais conectado com a frente de negócios é a área comercial. A Jornada Expresso do Futuro permitiu que pessoas de todas as áreas participassem dessa jornada de venda numa experiência bastante inovadora até para o nosso próprio negócio. Mas e que jogo que foi utilizado assim dentro desse projeto? Nós criamos um aplicativo internamente, Tá. ele com a identidade visual da Brasilprev, com uma temática específica para o Expresso do Futuro, onde as pessoas elas entravam nesse game e participavam, né, e entendiam como o papel dela, como ela deveria abordar, né, as pessoas, falar da importância do produto Previdência Privada, de como a Brasilprev oferece solidez e segurança para as pessoas, e como ela poderia contribuir e se engajar. Né? Então, nós usamos, nesse caso, prêmios em dinheiro, né, para avaliar as pessoas num ranking. Nós tivemos uma participação muito interessante, mais de 50% das pessoas participaram na originação, né, de propostas, né, então mais de 50% das pessoas conseguiram engajar pelo menos um amigo, um parente. Caramba. Isso originou em 10% de propostas, efetivamente, que para um produto complexo e um produto não usual como a Previdência, é um funil bem interessante. Sim, né? Então, sim. ela acabou, em termos de resultados absolutos, ela não gera um valor tão relevante, mas em termos de engajamento das pessoas com o momento do negócio e para a gente repensar em novas estratégias, especialmente para a prospecção de clientes, a campanha Expresso do Futuro foi um sucesso tremendo. Eu achei interessante que foi o primeiro case de canal de venda colaborador interno que eu vi, né? Porque geralmente A gente usou, de canal de venda. de certa forma, o Member Get Member, né? Sim, Então, sim, sim. que de certa forma é uma solução que existe no mercado, né? Sim. Algumas empresas fazem isso, mas a Brasilprev foi inovadora ao trazer o Member Get Member para uma jornada gamificada. E assim, nós não temos dúvida que a gamificação dessa ação ela foi crucial para a gente alcançar um alto índice de engajamento. E além de quiz e desse app, que outro recurso que vocês usaram mais inovador de gamificação? Nós temos usado basicamente assim, a gente tem um cuidado de usar soluções corporativas, né, até com uma preocupação em ser eficiente. Então, muitas vezes, tem soluções que geram um alto nível de engajamento e não tem por trás uma grande solução tecnológica. Ela tem muito mais a criatividade e o cuidado de se criar uma solução que vai alcançar os mais diferentes tipos de pessoas. Nós temos uma solução que ela visava clarificar para as pessoas as diferentes personas de clientes na Brasilprev, até para a gente pensar na nossa estratégia de produtos, na nossa estratégia de atuação. Então, com o apoio da área de marketing, a gente criou personas que representam os mais de 2,5 milhões de clientes que a gente tem na nossa base. E aí, para engajar as pessoas, nós usamos o Forms, né, que é um mecanismo que está disponível na nossa rede corporativa, né, então não exigiu grandes investimentos e a gente conseguiu
engajar para que as pessoas tivessem uma compreensão clara dos diferentes perfis de clientes da Brasilprev e como isso se traduz no dia a dia de cada uma das áreas, seja na hora de propor um produto, um serviço, ou na hora de atender e de entender as demandas desse cliente. Dentro do processo de construção desse ecossistema, vocês adotaram uma estruturação mais ampla assim, desse guarda-chuva de comunicação interna, já no D0, quer dizer, vocês já montaram toda a estratégia de gamificação, quais ferramentas iam usar, como que iam usar, e aí saíram implantando o projeto 1, projeto 2, projeto 3, ou foi mais um modelo de implantar mentalidade de gamificar e ir fazendo projeto a projeto e ir tentando inovar cada projeto? Como é que foi assim a construção desse case? Rodrigo, ela seguiu exatamente esse ponto que você mencionou, né? Nós Um tínhamos ou o o dois? segundo, O nós segundo, tá. tínhamos uma clareza de que a jornada gamificada ela é o caminho para alcançar maior interatividade e engajamento. Mas era Tá. preciso, mais do que nunca, antes de sair investindo grandes quantias, era entender nosso público, fazer um Tá. processo de experimentação. Então, nós fizemos uma ação como a Expresso do Futuro, e aprendemos muito com ela, né? Ela trouxe um nível de engajamento tremendo, mas também trouxe vários aprendizados, né? Como é que a gente, numa ação futura, gamificada, como é que a gente alcança ainda mais engajamento, como a gente mobiliza ainda mais as pessoas. Então, nós temos feito um trabalho de implantar uma jornada específica, fazer a medição dela, ouvir os colaboradores e usar esses insumos como aperfeiçoamento para a próxima ação. Tá. E, Fernando, você falou até agora de recompensas, né? E basicamente de recompensas, né? Então ali no Quiz tinha recompensa, no Expresso tinha recompensa. Além delas, vocês usam pontos e rankings também para engajar? Como é que é os incentivos da gamificação? Nós usamos a pontuação ela é crucial, Tá. né? Porque a gamificação ela predispõe uma competição saudável, né? Uma competição que visa medir os engajamentos em seus mais diferentes Então, níveis, se né? tem ponto, provavelmente tem ranking. Tem ranking, tá? Então, exato. ponto, ranking, e aí quem fica em primeiro lá ganha uma recompensa, primeiro, segundo, Ganha uma terceiro, X, recompensa. tá. E aí é importante, né? É importante dizer também, Rodrigo, que nem sempre a premiação ela é alguma coisa para uso pessoal. Nós também temos investido em alternativas e soluções que investem no desenvolvimento profissional. A Brasilprev, assim como o mercado de uma forma geral, tem olhado para a inteligência artificial de uma forma muito próxima e muito cuidadosa, né? Então, esse ano de 2025 ele foi tremendamente especial para nós em relação a esse tema, porque mais do que sensibilizar as pessoas, era importante equalizar conhecimento. Então, a nossa expectativa é chegar no final do ano de 2025, seja você um profissional de tecnologia ou não, ter um conhecimento mínimo, né, do quanto a inteligência artificial ela pode apoiar e sustentar grande parte das suas atividades. Nós fizemos uma jornada gamificada em inteligência artificial, que foi uma oportunidade que as pessoas tiveram de ter conhecimento, usando toda a nossa plataforma de educação, e aí a gamificação dessa jornada, ela reverteu em mais desenvolvimento. Então, a gente promoveu encontros para os ganhadores, né? Encontro com as outras coligadas do Banco do Brasil. O Banco do Brasil tem um evento muito legal de tecnologia chamado BB Digital Week. Nós levamos para esse evento, aconteceu agora no mês passado, os principais ganhadores da jornada de inteligência artificial. Promovemos com eles encontros com o nosso principal fornecedor de IA, que é a Databricks, que é uma empresa bastante reconhecida no mercado, e oferecemos também alguns cursos de especialização
para profissionais, e o mais legal, Rodrigo, é que dos 10 ganhadores, apenas 2 eram profissionais da área de tecnologia. Os outros 8 eram de área de negócio. Era Que profissional legal. de compliance, de riscos, profissional da área comercial. Então, a gamificação, ela foi fundamental para a gente alcançar. Hoje nós temos 86% de colaboradores que tiveram algum tipo de contato com as propostas de desenvolvimento em inteligência artificial que a Brasilprev ofereceu ao longo do ano. Que Então, legal. a gamificação ela foi fundamental para a gente destravar um tema que está na discussão, está no centro da discussão das companhias mundo afora, que é o uso da IA no dia a dia do trabalho. Que bacana. E, Fernando, fazendo um recorte de, é, da comunicação interna antes da gamificação para depois da gamificação, quais você diria que foram os principais ganhos que a gamificação gerou? Eu acho que a informação ela sempre esteve lá, Tá. né? E eu acho que isso não mudou. O que a gamificação mudou foi a interação das pessoas com a informação e com os dados da empresa, e o engajamento das pessoas com ela. Então, eu vou usar os valores da empresa como um exemplo. Se a gente chamasse aqui um grupo de pessoas Então foi da o Brasilprev, quantitativo e o qualitativo, quer dizer, aumentou o número de pessoas acessando os conteúdos e aumentou a fixação do a conteúdo. fixação do conteúdo, exatamente. Então, Mais do que fixar, a gente envolveu as pessoas. Eu acho que a jornada gamificada ela permite isso. Né? Então, tá. quando eu comunico, né, eu envio um e-mail para os colaboradores e falo para eles sobre os valores da empresa, eu estou, de certa forma, notificando, comunicando. Quando eu faço uma jornada gamificada que testa o conhecimento deles, eu estou envolvendo ele nesses valores. E o Hum, entendimento, né, a partir de uma jornada gamificada, vai impactar a forma como ele se relaciona com os nossos fornecedores, a forma como funciona a relação entre as áreas. Então, envolvimento talvez seja o principal ganho e talvez seja a principal mudança que a gente percebe do modelo tradicional de comunicação, que continua existindo e vai continuar existindo na Brasilprev, mas quando a gente adiciona o componente da gamificação, envolvimento, para mim, talvez seja o principal ganho dessa bacana, bacana. investida. Maravilha, Fernando. E pensando nas empresas que querem começar a usar gamificação na comunicação interna, que dicas que você daria para essas empresas? Rodrigo, eu acho que o primeiro passo é entender o seu público. Né? Hum, Nós estamos aqui no mercado segurador, nós temos 730 colaboradores, todos eles com acesso a um notebook, né? hum, Então, que eles usam tanto no ambiente presencial como remoto, então não tem o prejuízo do local de trabalho, né, hum, para uma ação de engajamento, e a gamificação exatamente vai ao encontro desse mundo híbrido que a gente está vivendo. hum, Então, entender o público, entender o acesso que o seu público tem, para mim é o primeiro passo. Segundo, é possível realizar uma jornada que impacte o engajamento das pessoas, que gere o envolvimento delas, sem precisar fazer grandes investimentos. Né? Então, é hum, possível fazer usando Google Forms, o Microsoft Forms, é possível usar Excel. Então, acho que muito mais do que a ferramenta, de certa forma, é a iniciativa de se promover, hum, através da gamificação, uma jornada de transmissão e de troca, mais do que transmissão, de troca. E ter, assim, um reconhecimento, e a gente sempre fala em RH, né? Os reconhecimentos não financeiros, eles são tão importantes quanto os hum, financeiros. Então, expor positivamente essas pessoas em fóruns da companhia, às vezes no elevador, olha, o Fernando se engajou com a hum, campanha que visava aumentar a venda de produtos, que aumentava o nível de conhecimento das pessoas internamente sobre os produtos da empresa. Então, gerar uma exposição positiva das uhum, pessoas e sempre esse cuidado, né? Sempre expor. A gamificação ela sempre tem que estar atrelada a um tipo de reconhecimento positivo, ah, porque tá. as pessoas que
porventura não estejam ali, elas vão olhar para aquele ranking, para aquela lista, e vão dizer, na próxima ação eu quero estar lá, eu vou me engajar mais Uhum. com os temas da empresa. Então, acho que, em geral, é isso. É usar de muita criatividade, conhecer seu público e olhar para as ferramentas que a empresa tem ali dentro de seu parque tecnológico, que ali pode estar alternativas bem bacanas para a empresa desenvolver a gamificação no dia a dia com os Uhum. colaboradores. Uhum. E para fechar, Fernando, o que está no roadmap? O que está no mapa de próximas ações de implantação de vocês aí na Brasil Prev em termos de uso da gamificação para a comunicação interna? Rodrigo, acho que envolvimento a gente alcançou, então trazer Uhum. a gamificação cada vez mais para o dia a dia. Uhum. O desafio adicional nós somos uma empresa intergeracional. Nós temos Uhum. 4 gerações aqui no ambiente de trabalho, pessoas com expectativas, com momentos de vida, estilo de vida totalmente diferente. A gamificação, ela é o caminho para a customização da comunicação. Né? Uhum. Como é que eu uso a gamificação para ter uma troca de informações com esses 730 colaboradores de forma customizada? Né? Uhum. Então, eu tenho interesse de saber mais sobre os rumos do negócio. Eu tenho mais interesse em saber sobre os valores da empresa. Então, a jornada gamificada, começando lá no onboarding, e a gente tem trazido a jornada gamificada para o onboarding, então, muito das informações que a gente troca com os colaboradores desde a sua chegada já tem um quê de gamificação, já tem esse envolvimento de testar conhecimento, de ter uma troca, de ter um quiz, exatamente para medir o quanto as pessoas estão se engajando com a comunicação. Então, customização da comunicação é o nosso principal desafio e a gamificação é, sem dúvida alguma, o caminho para a gente alcançar esse objetivo. Muito legal, muito legal. Eu fiquei impressionado com o quanto vocês realmente incorporaram a gamificação como uma estratégia central da comunicação de vocês, né? Geralmente a gamificação vem como uma ferramenta, não como um princípio, não como uma estratégia, né? E eu vejo que vocês, mais do que entender ela como uma ferramenta, vocês entenderam que ela é a estratégia certa para vocês adotarem. Isso me chamou muita atenção, porque sai do discurso para a prática, né? Vocês realmente Exato. incorporaram a coisa, né? Então, eu não poderia terminar o programa sem te perguntar uma última coisa aqui. O que te fez comprar tanto essa ideia, assim, Fernando? Porque a gamificação é já um conceito que tem, não é de ontem que ele está implantado, mas são poucas empresas que realmente vestem a camisa da gamificação. O que te fez virar essa chave e falar, pô, vamos acreditar nisso, vamos fazer dessa forma? De fato, a empresa, como eu já falei aqui, a comunicação sempre foi um tema de grande preocupação. Aham. Ser transparente nas informações com os colaboradores sempre foi um princípio fundamental para a Uhum. Brasil Prev. Mas a gente percebia no dia a dia que muito das informações que a gente se preocupou muito em construir, em comunicar, ela Uhum. não chegava aos Uhum. 730 colaboradores. E aí um trabalho, como tudo que a gente constrói aqui, a gente constrói em conjunto, então um trabalho conjunto da nossa área de comunicação corporativa, da área de marketing, da área de tecnologia, nós entendemos ali, né, como um grupo, como um coletivo, de que a gamificação seria um caminho para a gente alcançar esse engajamento que a gente sentia falta. Como eu disse, a comunicação sempre esteve ali disponível, mas o engajamento poderia ser melhor. Ele era bom, mas ele poderia ser melhor, e a gamificação foi, sem dúvida nenhuma, esse trampolim para a gente alcançar o engajamento que a gente tanto buscava. E aí, à medida que você viu resultados, falou, bom, é por aqui mesmo que a gente tem que ir. Exato. Os números, né, Interessante. o engajamento das pessoas, tanto nas métricas objetivas, né, nas avaliações, na pesquisa de engajamento, mas também no dia a dia. Né? Então, nós estamos aqui frequentando o dia a dia das áreas, conversando com as pessoas, e a gente percebe como o nível de percepção e engajamento ficou diferente depois da gamificação na comunicação interna. Que legal, que legal. Olha,
fiquei impressionado com o case de vocês. Realmente é muito interessante o poder que, às vezes, uma ferramenta, uma implantação simples, né? Porque você falou ali de usar Google Forms, vocês não têm um fornecedor que é um software que tem 10.000 tipos de jogos customizáveis para... Não, vocês vão achando os recursos ali, caso a caso. Às vezes investe um pouco mais, que é o caso do app, às vezes faz algo mais simples, que é o caso do Excel, do Forms, e a coisa acontece, né? Então, parabéns, né? Que case bacana, viu, Fernando? Fiquei muito feliz de trazer isso para nossa audiência aqui, porque quem assistiu esse episódio até o final vai sair daqui diferente do que entrou, te falo. Porque muitas vezes a gente tem um orçamento gigante para comunicação interna e não consegue a atenção das pessoas. Você está conseguindo a atenção do teu time e realmente é um grande case. Parabéns mesmo, viu? Obrigado, Rodrigo. Acho que mais do que investir em ferramenta de gamificação, é investir na cultura de gamificação, Aham, né? aham. Então, sensibilizar a liderança, né? Então, nós convidamos os líderes para participar das ações, a gente cobra, né, a participação deles, e eles são, para nós, esse fio condutor, né, entre a expectativa do negócio de que as informações cheguem até os colaboradores e a expectativa das pessoas de entender o momento atual do negócio, seus valores e sua cultura. Então, passa muito por esse trabalho co-construído, mas também pela liderança, que é o fio condutor para fazer tudo isso acontecer da melhor forma. Muito legal, muito legal. Parabéns mesmo, Fernando, mais uma vez. Obrigado por terem vindo até aqui. E para quem acompanhou o episódio até aqui, gostou tanto quanto eu desse conteúdo, fica o convite de sempre para navegar na playlist aqui do Gestão de Pessoas e acessar os mais de 250 episódios que a gente tem até hoje. Provavelmente seja a maior biblioteca de cases de RH do país. Então, temos outros cases de treinamento e desenvolvimento, de comunicação interna. Então, dê uma navegadinha que com certeza vocês vão achar cases bem interessantes para complementar essa reflexão aqui que o Fernando e a Brasil Prev trouxeram para nós, tá bom? Para todas e todos que acompanharam até aqui, muito obrigado pela audiência e nos vemos na próxima quinta-feira. Até lá, um abraço.